Está começando mais um Acredite Se Quiser e hoje vamos voltar ao nosso tema de relíquias sagradas, não é mesmo, Sr. Ufudjek? Isso aí, Sr. PH, nós estamos mais uma vez falando sobre esse tema interessante e que teve uma boa aceitação, né? Despertou a curiosidade do povo, né? Nas outras vezes que a gente abordou. Então estamos de volta. É isso mesmo, Sr. Ufudjek. E nós vamos falar de todas as relíquias sagradas, porque a galera gostou muito. Todas! Inclusive, né, Sr. Roberto Munhoz? Todas as relíquias sagradas. Seja muito bem-vindo novamente, meu amigo. Obrigado, PH. Falarei de todas, menos uma, que não quero nem mencionar. Nós vamos falar dele ainda. Preocupa não, mas hoje nós vamos falar do Santo Graal. E para fechar nosso time de sempre desses assuntos aqui, ele, o operador Joab. Seja bem-vindo, meu amigo. Opa, olá a todos, né? Bora falar dessa relíquia sagrada que também é muito presente no imaginário popular, né? Mito, lenda, realidade, vamos falar sobre. É isso aí. Então daqui a pouquinho, logo após a vinheta, vocês vão descobrir que apenas o penitente passará. Rei Arthur, simbolismo, Cavaleiros Templários, Priorado de Sião, Sangue de Cristo. Acredite se quiser. Um recadinho rápido, especialmente para quem está precisando de um site 100% personalizado, criado do zero, que atenda exatamente a necessidade do seu negócio. Vocês lembram que um tempo atrás eu estava à procura de alguém para fazer o site do Acredite Se Quiser? Pois é, meu grande amigo Célio apareceu e fez para mim o site do podcast, que hoje está no ar com um sistema de assinaturas igual o Apoia-se tinha, mas com a vantagem de eu não pagar mais aquela porcentagem enorme para eles. E tem também agora sistema de download de episódios para assinantes, uma loja completa, além de um suporte 24 horas. Entra lá no nosso site, vejam o trabalho que ele fez e se vocês chamarem ele para fazer o site de vocês, falem que fui eu que indiquei. Prometo que eu vou chorar o maior desconto possível com ele para vocês, beleza? Eu vou deixar na descrição do episódio o contato dele e também, logo ao entrar no nosso site, aparece o link lá do contato dele. Valeu, grande abraço para todo mundo e vamos voltar ao nosso episódio. Bom, vamos lá. Vamos falar do Santo Graal. Acho que é uma das lendas mais famosas desde a Idade Média. Quando se fala de relíquias sagradas, eu acho que é uma das primeiras que as pessoas lembram. O Santo Graal seria o cálice em que o sangue de Jesus foi recolhido durante a crucificação. Tô certo ou errado, operador? Então, para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa voltar lá atrás no contexto geral da coisa, né? E principalmente é o fato que muita gente acha que o Santo Graal é só um tipo de copo, de cálice ou mesmo uma taça mágica. Mas a questão é bem mais profunda e praticamente o segredo está bem ali no nome dele. Como que a gente entende por essa questão? A ideia principal é que a palavra Sangraal ela pode ser lida quase que literalmente como sangreal, ou seja, né, se você separar as letras ali e traduzir bem assim diretamente, você chega no sangue real. Isso faz todo sentido quando a gente pensa que a lenda diz que esse objeto ele teria carregado o sangue imaculado de Cristo, coletado em um gradalis, que é o termo em latim para um objeto que a gente chama hoje de cálice, né? O que é mais curioso disso tudo é como ele aparece nos livros e se faz tão presente na literatura vários séculos depois, né? Às vezes ele surge nas mãos de um anjo, às vezes ele simplesmente flutua e se move sozinho, como se tivesse vontade própria. Aparece em filmes, né? Como um próprio cálice que garante a vida eterna. O detalhe importante é que ele não era
qualquer um, não era assim, qualquer um que podia ter a honra de se aproximar dele. Tinha que ser um cavaleiro puro, totalmente casto. É por isso que o pessoal sempre associa a busca pelo Graal aos Cavaleiros Templários e aos Cavaleiros da Távola Redonda, né, do Rei Arthur. Eles que tinham essa missão sagrada de encontrar e proteger o artefato a qualquer custo. Mas o Joab, onde é que a história do Santo Graal se cruza com a do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda? Era o principal objetivo deles era a busca do Cálice Real? Porque o Rei Arthur, eu conheço a história da Excalibur e tudo mais. Como que começou essa história deles irem atrás do cálice? Então, para a gente entender essa questão, a gente precisa saber que existem múltiplas versões da mesma história. Para ser bem mais específico, a gente encontra algo em torno de 5, 6 histórias mais conhecidas envolvendo o cálice sagrado. Dentre essas várias histórias que deram início à lenda, a que praticamente todo mundo conhece é a do Santo Cálice. O que seria o Santo Cálice? Pelo que a gente já conhece dentro da tradição cristã, o cálice sagrado ele aparece no momento nos evangelhos sinóticos, onde Jesus compartilha o vinho com os apóstolos e diz que tal ato seria a aliança em seu sangue. Esse, inclusive, é o evento que serve de base para o uso do cálice e do vinho até hoje no momento da Eucaristia nas missas, né? Eu falei os evangelhos sinóticos aqui, para quem não sabe, eles são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, né? Eles contam a mesma história, quase que idêntica. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos 27 a 29, a gente encontra o trecho onde tem essa menção ao cálice. Por favor, PH, com sua voz indistinguível, você pode ler para a gente aí? Se cuide, Cid Moreira. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei-lhe dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Em breve a Bíblia é narrada por PH, aguardem. A curiosidade desse momento é que, exceto dentro do contexto da última ceia, a Bíblia não faz nenhuma menção ao cálice, a não ser nesses versículos primorosamente lidos pelo PH aqui. A gente não encontra mais nenhuma menção ao cálice e, obviamente, nenhum significado religioso a ele. Assim, a gente chega até, por exemplo, São João Crisóstomo, em 347 d.C., que ele afirmou em sua homilia. Homilia é aquele discurso religioso que um sacerdote faz durante a missa, né, que ele interpreta passagens bíblicas e o próprio evangelho. Então ele fala assim: a mesa não era de prata, o cálice não era de ouro, no qual Cristo deu o seu sangue para os seus discípulos beberem. E ainda assim tudo ali era precioso e verdadeiramente digno de inspirar admiração. Essa parte que a gente conhece sagrada, referente ao cálice, o Santo Graal, é justamente só isso que a gente encontra, e de toda essa tradição cristã que a gente tem nas igrejas, nas missas, as celebrações até hoje, elas vêm justamente dessa parte do Evangelho de Mateus. Depois disso, começam as outras versões do Santo Graal, né? Ô Joab, uma dúvida legítima do PH, tá? É aquelas dúvidas que todo mundo vai falar assim: putz, eu não acredito que perguntou isso. Mas vamos lá. O que tornou o cálice santo foi o sangue de Cristo que caiu nele, certo? Sim. Quando o São Longuinho, que a gente falou lá no episódio da Lança do Destino, furou o corpo de Cristo e começou a escorrer sangue, esse sangue dele pingou no chão ali, em volta da cruz. E o cálice foi colocado lá e reteve um pouco desse sangue. Por que o cálice, que teve o sangue de Cristo nele, foi guardado e beatificado, e o sangue, o próprio sangue de Cristo que caiu no chão, não foi recolhido?
Bom, essa é uma questão que entra também dentro de toda essa história do contexto bíblico, né? De o próprio cálice sagrado sendo usado na última ceia ali, e ele foi usado depois para recolher parte desse sangue também. Há essa parte da história, inclusive, novamente levando o nome daquele já famoso José de Arimateia, né? Que a gente pode falar daqui a pouco sobre ele também. E faz justamente essa conexão. Você falou uma coisa interessante aí, o PH. Não sei se você assistiu A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, quando você falou assim, por que o sangue Sim, foi claro. recolhido do chão, né? Tem uma cena emblemática no filme, que é depois que Jesus passa pelos açoites ali, né? Aquelas chicotadas. Você vê uma cena onde Maria e Maria Madalena, elas passam enxugando todo o chão, assim, todo o sangue de Jesus que tinha caído naquele chão. E aí eu ficava imaginando, né, o porquê disso. Alguém sabe o porquê de Maria e Madalena fizeram isso daí? Você agora também perguntou por que não pegar o sangue que está no chão? Tem algum simbolismo, tem alguma coisa relacionada a isso? A gente tem que ver também se essa parte do filme foi uma licença poética do Mel Gibson ou isso realmente foi retratado na Bíblia. Na Bíblia não tem nada sobre sangue assim no chão, mas eu lembro que no filme do Ben-Hur, de 1959, tem uma cena em que o sangue escorre, chega até um riacho e cura uma pessoa. Peraí, gente, rapidinho. Escorreu a lágrima no meu olho que o Jackson tá citando um filme que ele assistiu. Peraí. Desculpa, a emoção foi muito forte. Continua, Jack. Mas o clássico, cara, com o Carlton Heston. Oh, meu Deus, isso aí me dá esperança na humanidade. Isso me deu esperança. Esse filme e o outro lá, o 10 Mandamentos, são obras-primas do cinema que vocês precisam assistir. Putz, agora é a hora de você virar a mesa. Eu não assisti. O Ben-Hur eu assisti, os 10 Mandamentos não. Mas aqui, dentro dessas perguntas que você fez ainda, Roberto, eu tenho mais uma pergunta. Inclusive, a gente falou disso lá no episódio da Lança do Destino. Se Jesus ali estava sendo crucificado porque eles não viam nele um mártir, um salvador, nem nada, eles viam uma pessoa que tinha que ser punida e eles queriam castigá-lo, por que o cálice, que era de posse do exército ali, e naquela história toda, foi guardado? Eles tinham alguma referência ali que Jesus era quem era naquele momento? Por que o cálice foi mantido? Então, essa questão, a gente, ainda voltando nos momentos anteriores que a gente conversava, que toda a parte da Bíblia tem muito apelo à coisa imaculada, intocada, o sagrado. Essa questão do sangue cair no chão é algo como que aquilo já talvez não entendesse como se fosse um símbolo de pureza mais, né? Pelo estar no corpo dele, seria uma coisa mais pura, que simbolizasse o sangue imaculado. Não sei, pode ser uma questão dessa, porque a gente encontra muito esse sentido de algo imaculado por toda a Bíblia, né? Então, essa questão de manter o cálice, novamente a gente chega, como eu já mencionei anteriormente nesse episódio, a gente chega à figura do José de Arimateia. Ele também foi responsável, em partes, por guardar o Santo Sudário. Assim contam as lendas, as histórias acerca disso, né? Parte de outras relíquias que também hoje são consideradas sagradas. Então, o próprio José de Arimateia seria o responsável por ter ficado com o cálice depois de todo o processo de crucificação de Jesus. A gente também tem que entender essa questão, né, o PH? Hoje em dia, a academia ela já entende que a gente teve, de fato, um Jesus histórico, mas entre o Jesus histórico e os feitos que são atribuídos ao Jesus bíblico, existe uma lacuna de espaço gigantesca, sabe? O que é verdade, o que foi atribuído a ele, então tem essa diferença, né? Então, PH, sabe por que eu perguntei isso do sangue? Porque na Bíblia tem aquela passagem onde Jesus cura um cego com a saliva dele e um pouco de terra ali da região, né? É como se Jesus cuspisse na própria mão, pegasse um punhadinho de terra, fizesse ali uma substância, né, e colocasse nos olhos do cego e ele é curado. Mas eu não me lembro de nada com relação ao sangue, por isso eu fiz essa pergunta. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Ô Joab, eu te fiz a mesma pergunta nos outros episódios de Relíquias Sacras.
Existem versões do cálice real em alguma igreja pelo mundo? Versões do cálice que eu falo, porque geralmente esses artefatos tem sempre mais de um, né? Todo mundo alega ter aquela relíquia. Isso se aplica também ao cálice? Sim, a gente conhece várias, algumas estão expostas até hoje. A igreja, ela tem aquela parte devocional, né, que eles aceitam que as pessoas orem, venerem uma parte dessas relíquias, então algumas delas estão expostas sim pelo mundo. E são cálices elaborados, assim, no sentido de ostentar, ter riquezas, pedras, joias ali, ouro, ou não? Alguns deles sim, alguns nem sequer parecem com um cálice, né? Então a gente precisa entender o contexto, como ele foi colocado dentro da história e tomou relevância como se fosse o verdadeiro Santo Graal. Eu sinto que algum desses cálices foram mal escolhidos. Porque agora eu vou puxar referência de filme, que acho que todo mundo assistiu. O Indiana Jones e a Última Cruzada. Eu não assisti. Oh, meu Deus do céu! Não, claro que assisti, cara. É só pra te zoar mesmo. Ah, então tá bom. Alívio, então vamos lá. Indiana Jones, cara. No Indiana Jones e a Última Cruzada, a gente vê ele no final do filme, quando o Indiana Jones chega de fato na sala que estão os cálices e tem um guerreiro templário ali guardando, que tem vários cálices, e o guerreiro fala pra ele assim: escolha com sabedoria. Se você escolher errado, como o cálice verdadeiro traz a vida, o falso vai trazer a morte. E a maioria ali, 99% dos cálices, são cálices cheios de joias, de ouro, cálices assim, lindos. Tanto que o nazista vai lá, toma e tem o final que ele merece. Ele escolhe um cálice errado, toma e morre. E quando Indiana Jones vai escolher o cálice, ele pega um cálice ali e ele fala assim: não pode ser um cálice elaborado. Jesus era um carpinteiro e tem que ser um cálice simples. Ele acha um cálice ali bem simples mesmo, que você vê ali que ele é feito de barro, de alguma coisa com revestimento por dentro, e é o cálice certo. Isso se aplicaria também, né, Joab, se fosse real, porque ninguém ia colocar um cálice ali com esmeraldas, rubis e feito de ouro para recolher o sangue de Cristo ali naquele momento, né? Seria um cálice simples. Sim, não, com certeza, até porque a própria história que é contada na Bíblia, Jesus era uma pessoa simples, né? Ele não teria nem por que ostentar tanta riqueza, inclusive num objeto tão mundano desse como um cálice. E como é que você me fala que algumas igrejas ostentam alguns cálices lá que devem valer mais que minha casa, como sendo cálice real? É mais pelo valor histórico, né? O contexto bíblico, o apego humano a essa tradição religiosa. Então, assim, eles quase que não têm um valor material. Assim, obviamente que eles têm algum aspecto, tem a história por trás de cada um deles, mas... Seria mais simbólico. Isso, um simbolismo mesmo. Mas o cálice de fato, que seria o Santo Graal, ninguém hoje em dia alega ter ele em posse. Ou tô errado? Na verdade, sim. Alguns acreditam que tem, de fato, o cálice que está de posse dele seja o verdadeiro. Mas tem as controvérsias, né? Tem algumas versões ali que a gente vê claramente. Inclusive, um deles hoje em dia, ele já foi estudado e tal, e ele se assemelha assim, devido ao histórico que o pessoal já estudou da época lá, e ele é basicamente uma lâmpada de óleo de teto. Então ele passou para a história como se fosse o verdadeiro cálice, mas é uma má interpretação do objeto. Cara, a gente vê nessas histórias que a gente conta aqui das relíquias sagradas que esses objetos eles servem muito mais como um simbolismo, igual a gente acabou de falar, do que de fato o seu objeto. Porque, igual a gente falou também nos outros episódios, se for olhar o contexto histórico ali para aquilo ter sido armazenado de uma forma separada para as pessoas poderem identificar aquilo como aquilo que foi usado naquele momento da crucificação, é uma parada meio ilógica de se pensar, né? Que não faz muito sentido. Sim, é verdade. Tem essa parte mesmo. Pega o cálice que o pessoal fala que é o mais famoso, que talvez seria o verdadeiro, é um que está na Catedral de Valência. Ele é o candidato a ser o mais verdadeiro de todos, assim, né? E ele é feito de pedra. Olha, você vê, é uma coisa simples, né? É uma pedra chamada ágata. E ela é datada, e esse cálice aí, ele é datado cerca de 100 anos antes de Cristo. Ou seja, ele existia na época de Jesus Cristo, né? A tradição diz que o cálice foi levado de Jerusalém para Roma e depois para Espanha. Alguns estudiosos afirmam que ele poderia ter sido usado pelos primeiros cristãos,
já foi reconhecido e utilizado em cerimônias por papas. O ponto forte é essa datação compatível, entendeu? Mas o ponto fraco é justamente uma prova que ligaria a esse cálice o que foi realizada a última ceia por Jesus. Cara, vamos lá, vamos para as histórias. Como é que começa essa história do cálice ganhar essa fama de ser milagroso, de ter esse poder da imortalidade? E como é que começou essas histórias das cruzadas, que eram as buscas pelo cálice? Como é que começou isso, Joab? Começou com quem? Foi com o rei Arthur? Então, a primeira vez que a gente vê uma referência ao cálice fora dos textos religiosos é na obra Chrétien de Troyes, especificamente num romance Le Conte du Graal. Ele foi escrito ali por volta de 1190 e ele conta a história de Perceval, ou seja, um jovem que se tornou um cavaleiro formidável e o objetivo da vida dele naquele momento era a busca pelo Graal. Esse autor, o Chrétien de Troyes, ele foi um poeta e trovador francês do final do século XII. Ele foi um dos primeiros autores do gênero que começava naquela época, era o romance de cavalaria, e até hoje ele é considerado o primeiro grande novelista da língua francesa. Nessa fase inicial, o Graal ele não era exatamente aquilo que a gente já conhece hoje em dia na cultura. Ele era descrito como um recipiente mágico com propriedade quase folclórica e até divina. Ele tinha o poder de dar novos sabores aos alimentos e proporcionava a vida e vigor renovado a quem utilizasse. O que a gente vê de fascinante nesse ponto de vista histórico é observar o processo de cristianização que ocorreu durante a Idade Média. E assim que a gente chega na história onde Camelot passava por um período de profunda miséria e esterilidade, e aquele objeto antigo e mágico que antes era apenas um item de poder passa a ser ressignificado como o Santo Graal. Ele deixa de ser apenas um utensílio místico para se tornar o símbolo máximo de salvação espiritual e política. E os Cavaleiros da Távola Redonda, e para os Cavaleiros, né, da Távola Redonda, a busca pelo Graal se torna uma missão definitiva. Não era mais assim só uma aventura, era o único meio capaz de restaurar a paz e a prosperidade no reino do rei Arthur, ali em Camelot. E o Graal passa a ser a ponte entre o mundo material e o plano divino. E por que o cálice sumiu e começou essa busca com ele? As pessoas sabiam que ele existiu, mas ele sumiu, ele foi parar na mão de, sei lá, de pessoas que não devia ter pegado ele. Como é que é essa história da busca pelo cálice? Por que ele sumiu? Então, PH, para te responder esse questionamento, que é interessante, a gente chega numa outra versão posterior a essa do rei Arthur, mas ainda dentro do mesmo conceito. A gente encontra o romance da história do Graal, que ele foi escrito pelo francês Robert de Boron, entre 1200 e 1210, e que acabou se tornando a versão mais popular da história. Nesse romance, ele possui elementos da lenda que são conhecidos até hoje, incluindo a versão onde conta a história que o José de Arimateia ele teria recolhido no cálice usado na última ceia o sangue que jorrou de Jesus Cristo, que ele recebeu quando ele recebeu o golpe de misericórdia dado pelo soldado Longinus. Aí essa conexão também, usando a lança depois da crucificação. A gente nota que existe associação com José de Arimateia com esses artefatos bíblicos. Ele aparece, segundo os evangelhos, justamente com Nicodemos providenciando a retirada do corpo de Cristo da cruz, após a solicitação feita por Pôncio Pilatos, e o José de Arimateia ele era o dono do sepulcro onde Jesus Cristo, que, segundo conta, era amigo do próprio José de Arimateia. É ali que ele foi embalsamado, numa esplanada, a cerca de 30 metros do local da crucificação, e onde ele ressuscitou 3 dias depois da morte. E, após a retirada do corpo de Jesus, José de Arimateia foi preso por seguir aquela doutrina que Jesus pregava naquela época. Ele permaneceu alguns anos preso e depois a gente encontra um adendo dessa versão que diz que Jesus, enquanto esteve na Cornualha, porque conta-se que teve uma passagem na vida de Cristo que não é conhecida, né, e que ele andou por vários locais. Então ele teria estado na Cornualha
e teria recebido uma dádiva na forma de um cálice de um druida após a sua morte. José de Arimateia teria decidido devolver esse cálice, agora que ele já estava santificado pelo próprio sangue de Cristo, devolver para o próprio dono esse druida, que seria ninguém mais, ninguém menos que Merlin, o mago. Então a gente já vê essa conexão justamente dentro da obra do Robert de Boron, que ele estabelece essa ligação entre a Terra Santa e a Grã-Bretanha, contando como a família de José de Arimateia levou o Graal para o oeste, onde ele se torna o centro das buscas dos cavaleiros do rei Arthur. O PHI, falando em hipóteses sobre o Santo Graal, existe uma teoria de que o Graal não é um objeto, e sim uma pessoa, né? Vamos falar sobre isso também ou deixa pra lá? Não, nós vamos falar. Você tá falando da Maria Madalena? Isso, existe uma versão de que o Santo Graal seria, por exemplo, o ventre, né, de Maria Madalena, que teria gerado descendentes, né, de Jesus. Seria do sangue real, aquilo que o Joab deu uma pinceladinha no começo. Só que essa teoria é uma teoria mais moderna, né? Veio ali com o Código da Vinci, de Dan Brown, e segundo a teoria, né, que até Dan Brown se apoia bastante nisso, é que Maria Madalena teria sido a companheira e esposa de Jesus Cristo, portadora de seus descendentes. Assim, ela seria o verdadeiro recipiente do sangue de Cristo, né? O Graal vivo. Que aí ela teria dado à luz, né, a uma linhagem secreta. E essa teoria continua dizendo que os descendentes de Jesus teriam sobrevivido ao longo dos séculos. Essa linhagem teria sido protegida por sociedades secretas, como o Priorado de Sião, e às vezes também associado aos Cavaleiros Templários. É importante a gente salientar que tudo isso é só especulação. É isso que eu ia te perguntar agora. Isso aí é uma teoria que foi colocada por um escritor num livro para vender? Ou tem algum fundamento bíblico nisso? Então, o grande problema dessa teoria é o que não há nenhuma evidência histórica sólida de que Jesus teve filhos, né? Os documentos que sustentam essa ideia foram, em partes, baseados em fraudes modernas, e o tal Priorado de Sião foi exposto como uma invenção do século XX. Então, não tem nada de que a gente consiga se apoiar. Somente a nossa imaginação mesmo e ficar criando histórias. É isso mesmo, Joab? Não tem nada na Bíblia que reforce essa teoria? Não, a gente não encontra nada assim de fato, não. Inclusive, o que o Roberto já mesmo disse sobre o Priorado de Sião é justamente isso aí. Ele existiu de fato, mas não nessa versão de sociedade secreta milenar, né? Ele, na verdade, era um grupo de amigos que criaram uma associação local para proteger, assim, para uma associação mesmo, onde eles se encontravam ali e tal. E ele foi inspirado no Monte Sion, que era uma colina próxima à cidade francesa onde eles viviam, e não no Monte Sião, em Jerusalém. Aí existe essa diferença, né? Para dar prestígio nessa organização, o hoje, que é considerado farsante, Pierre Plantard, ele criou vários documentos falsos, que são conhecidos como Dossiers Secrets d'Henri Lobineau, e ele ele depositou esses documentos na Biblioteca Nacional da França e alegou que o priorado existia desde 1099, que ele era um dos descendentes dos reis merovíngios. Ele mesmo se proclamava como um descendente ali e foi levando essa história adiante. E nesses documentos que ele forjou ali, ele colocou uma lista de grãos-mestres famosos, incluindo o próprio Leonardo da Vinci e Isaac Newton, para dar prestígio, né, à farsa que ele criou. Sim. E essa história que os Cavaleiros Templários, com o passar dos anos, eles continuaram ativos e acabaram virando os maçons? Essa história é real? Então, existem boatos que sim, né? Mas eu ainda não vi nenhuma comprovação, digamos, de que seja realmente tenham herdado, digamos, né? Enfim, fica a dúvida. É uma dúvida histórica isso aí, né? A gente tem alguns registros que falam que os templários eles foram praticamente todos executados, incluindo o grão-mestre mais famoso, que é Jacques de Molay, que ele foi queimado vivo em 1314. Aí reza a lenda que, até em meio às chamas, enquanto ele estava
sendo consumido ali pelo fogo, ele amaldiçoou o rei e o Papa Clemente V. E curiosidade ou mesmo coincidência, ambos morreram menos de um ano depois da execução do próprio Jacques de Molay. E a ordem, as pessoas acham que a ordem morreu ali, oficialmente sim, mas na prática muitos cavaleiros eles fugiram e se refugiaram em outras ordens, né, como os hospitaleiros e os cavaleiros teutônicos. E há quem faça uma conexão direta com eles, os templários e a maçonaria, embora a gente sabe que a maçonaria só tenha sido fundada formalmente em 1717, ou seja, 4 séculos depois, oficialmente, do fim dos Templários. Então, se há uma conexão direta, assim, seria com elementos que foram, ao longo dos anos, né, mantendo uma tradição, mas não diretamente uma criou a outra. Ô Joab, uma dúvida minha aqui nesse papo todo, e vamos lá, vamos ver se agora vai ser mais uma surpresa que eu vou ter. A gente citou aqui o Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, o Merlin, que tiveram sua parte ali na história do Santo Graal. Eles existiram mesmo? Essas histórias da busca do Santo Graal pelos Cavaleiros da Távola Redonda, pelos Templários, de fato aconteceu ou são só histórias? A gente sabe hoje em dia que a figura do Rei Arthur ela surge no imaginário popular como um líder bretão que teria lutado contra invasores anglo-saxões na Grã-Bretanha, ali por volta no final do século V e início do século VI. Porém, não existe nenhuma fonte histórica contemporânea que comprove que ele de fato existiu. Ele passa a ser considerado uma figura lendária construída por crônicas galesas a partir do século IX. Já a partir do século XII, o Rei Arthur aparece consolidado como um personagem lendário na literatura. Aí a gente vai encontrar várias obras deles, principalmente na obra A História dos Reis da Bretanha, do Geoffrey Monmouth, e foi escrita por volta de 1138. Então o Rei Arthur ele é considerado uma figura lendário, mas é fictícia, né? Não tem nenhum registro que comprove a real existência de uma pessoa com todas as características como ele é descrito. Provavelmente ele tenha sido baseado em algum rei, alguma coisa, foi pegando elementos de um ou outro e transformou o personagem naquilo que a gente conhece hoje na cultura pop. E as cruzadas? Essa busca pelo Santo Graal, pelos Cavaleiros Templários, isso também é história ou, de fato, houve uma busca pelo Santo Graal? Não, as cruzadas, sim, a gente consegue ver fatos históricos ligados a essa parte das cruzadas ali. Talvez há um exagero sempre, né? Mas pela busca do Santo Graal, assim, não tem nada que comprove isso, não. Mesmo porque os objetos que a gente tem hoje em exposição, eu até gostaria de mencionar rapidamente alguns aqui, a maioria deles chegaram aonde eles estão hoje, assim, foi presente de um, chegou ali porque alguém roubou de um outro tesouro, a não ser o próprio a versão do cálice que o Roberto mencionou mais cedo. Os outros eles surgem na história, assim, quase que aleatoriamente. Então não tem uma história dos Cavaleiros Templários que eles encontram o Graal? Não, fora desse contexto, assim, dessa narrativa, não. Ela é mais é ficcional, né? Não tem nada comprovado que eles tenham encontrado o Graal de fato como um objeto e protegeram ele por longos anos. Tem essa associação com os Templários, como se fosse uma ordem que até os dias de hoje, mais uma vez voltando nessa versão de Maria Madalena, que os Templários, na verdade, eles protegeram Maria Madalena e até hoje protegem os descendentes dela e de Jesus, né? E entra nessa questão também que não se pode provar nada disso, mas é parte da lenda em volta de uma versão do Santo Graal. Perfeito, meu amigo. Então vamos lá, você falou que queria falar dessas versões do cálice que existem por aí. Inclusive, eu vou te pedir, e faço questão de deixar pro pessoal no Instagram,
eu vou colocar fotos desses cálices que você for citar pra gente aqui, pro pessoal lá poder ver se eles conseguem ver o cálice dito Santo Graal nessas fotos. Vamos lá, fica à vontade. A gente tem alguns, na verdade são vários, né? Não sei se tem a necessidade de falar sobre todos, mas eu posso rapidamente falar sobre alguns. Ô Joab, não, vamos fazer o seguinte, fale desse que o Roberto falou, que é o mais provável de ser o Santo Graal, e cite mais 2 ou 3 aí pra me deixar a foto pessoal lá. Se a gente for citar todos, acho que nós vamos ficar aqui a noite inteira. Em relação aos templários, a gente escuta histórias, né, PH? Histórias que a gente escuta, por exemplo, eu escutei uma vez que disseram que um dos rituais secretos dos templários é que eles beijavam uma borda do Santo Sudário e tomavam vinho, um gole de vinho no Santo Graal. Era um dos e palitava o dente com a lança do destino. Pô, os caras têm tudo na mão. O Roberto começou a falar sobre ele, falou rapidamente, mas talvez o que tenha as mais chances de ser considerado a taça que Jesus usou na última ceia é o que está guardado na Catedral de Valência, que é o Santo Cálice, que em espanhol é Santo Cálice, e ele fica numa capela especial e até hoje ele recebe peregrinos. É como eu disse, aquele fato que a igreja deixa objetos de forma devocional, né, que as pessoas podem rezar, cultuar, fazer preces para ele. Se você olhar ele de perto, ele é composto por partes diferentes. A peça principal que teria sido usada por Jesus é uma taça de ágata vermelha, bem escura. Ela tem por volta de uns 9 centímetros de diâmetro e uns 17 centímetros de altura. O que dá força a essa teoria que ele é autêntico é que os estudos mostraram que essa parte de ágata foi fabricada na região do Egito ou da Palestina entre os séculos 2 a.C. e 1 depois de Cristo, ou seja, bate bem próximo com a época que o Jesus histórico teria vivido. E a história conta que durante as perseguições romanas, um diácono chamado São Lourenço deu um jeito de esconder os tesouros da igreja e o cálice foi junto. Ele acabou indo parar na Espanha, em Huesca. E em 2006, o Papa Bento XVI também usou e chamou esse objeto de este cálice famosíssimo. Esse termo vem do latim urrunc praeclarum caliciteme, e é uma expressão que os primeiros papas usavam em Roma, até o século IV, para se referir ao verdadeiro Graal. Aí a gente também encontra ali o prato de Gênova. Olha, essa é a que eu falei, que algumas nem se parecem tanto com um cálice. Ele também é chamado de sacrocatino, ou a bacia sagrada. Inclusive eles falam assim, né? Tem até uma expressão que a gente usa, que é conhecida, que nem tudo que reluz é ouro. No caso do Sacro Catino, guardado na Catedral de Gênova, o ditado seria assim: nem tudo que é verde é esmeralda. Por quê? Esse objeto ele é um prato hexagonal de vidro verde, até bem bonito mesmo, vindo do Egito. Ele tem 33 centímetros de largura e chegou em Gênova por volta ali de 1101. Ele foi trazido por um cara chamado Guglielmo Embriaco e como um troféu da conquista de Cesareia. Nessa época, um historiador chamado Guilherme de Tiro descreveu a peça como se fosse uma travessa do verde mais intenso que existe. O detalhe curioso dessa história é que os genoveses eles estavam tão convencidos que essa versão que era uma esmeralda gigante, que eles aceitaram o prato como parte deles na divisão dos espólios de guerra, né? O problema real com esse objeto é que ele assim, a vida dele não foi muito fácil, né? Para lá e para cá e tal. E enquanto ele esteve na França, ele acabou sendo quebrado e precisou passar por algumas reformas ao longo de vários anos, ou seja, em 1908, 1951 e a última agora, inclusive, foi em 2017. Cara, mas você pega isso aí, isso é uma bacia, um prato, não tem nada a ver de cálice. E ainda mais ali naquela situação, eles não iam usar uma coisa chique, suntuosa dessa aí naquele momento. Não faz o menor sentido se ser associado ao Santo Graal. Sim, com certeza. E aí a gente chega naquele ponto, né? Testes, você perguntaria. Foram feitos alguns testes? Sim. Inclusive nesse próprio prato, os estudos mais recentes
foram além e eles afirmam que provavelmente esse artefato ele é islâmico, de origem islâmica, mas foi fabricado entre o século IX e o século X, ou seja, muito depois de Cristo. Tem uma outra versão também que ela é conhecida como a Taça de Nanteus. Ela é uma tigela de madeira medieval. Ela foi preservada por séculos em uma mansão no país de Gales. Lá no século XIX, acreditava-se que ela era feita com um pedaço da verdadeira cruz e possuía poderes milagrosos de cura. No século XX, eles instauraram a tradição que ela seria o Santo Graal, essa taça. Originalmente, ele tinha ali por volta de 10 centímetros de altura e uns 12 centímetros de diâmetro, mas, como eu já disse no anterior ali, eles vão passando de mão em mão e acabam sendo danificados ao longo dos anos. Pouco menos da metade dele é o que restou hoje em dia. E visualmente, se você olhar para ele, ele é como se fosse uma tigela rasa de madeira, dura, bem dura, sem alça e com um pé largo. Essa taça de Nanteus, ela era usada em rituais de cura. Aí os doentes, eles bebiam vinho nela, buscando a cura. Então as pessoas, elas podiam levar essa taça para casa, mas era obrigatório que elas deixassem um objeto de muito valor de garantia. E como uma curiosidade, se você olhar bem para ela, assim, ela tem faltam umas lascas nela, porque além dos danos que ela sofreu de desgaste natural, os pacientes eles costumavam morder e engolir um pedacinho da borda, acreditando que isso ia intensificar o efeito do milagre que eles esperavam que acontecesse para a cura deles. Pra gente finalizar aqui nosso episódio sobre o Santo Graal, eu queria citar algumas referências aqui do cinema sobre o tema. Vocês já assistiram um filme que chama O Homem da Terra, The Man from the Earth? Nunca assisti. Não assisti também. Senhor Fudiek, me surpreenda. Eu assisti. Sério? Não, mentira, não assisti não. Aqui, então eu vou fazer o seguinte. Tem a ver com o nosso papo aqui hoje, eu não quero dar spoiler, porque isso aí, se eu for dar um spoiler... Eu já tô dando um spoiler só de estar falando sobre esse filme nesse episódio. Mas procurem esse filme, vocês estão nos escutando, procurem esse filme, assistam. Eu queria muito comentar esse filme aqui, mas eu não vou dar spoiler pra vocês. Até porque eu já deixei essa essa pontinha aqui, porque como vocês viram, nós somos com um projeto lá da Sessão da Meia-Noite, do Acredite Se Quiser, que a gente fala de vários filmes ali. E eu pretendo trazer esse filme lá pra discutir esse filme, aí sim dissecar ele, poder falar tudo, com spoiler. Então, pra dar tempo de vocês escutarem. Então, eu ia comentar ele aqui, mas como ninguém viu, não vou comentar. Só deixo a dica. Assistam. É um filme que vai explodir a cabeça de vocês e vai fazer vocês pensarem durante muito tempo no que vocês assistiram. Vale muito a pena. Vocês têm alguma indicação de filmes aí dos Templários e do Santo Graal? Eu tenho uma. Para mim, eu acho que a mais clássica referência a um cálice seria Monty Python em busca do cálice sagrado. Sim! Eu tenho ele aqui em DVD. Os guerreiros que dizem Ni. Muito bom, cara. Muito bom. Muito Esse bom. filme, ele tem tudo ali. Tem o Rei Arthur, os bretões, o Rei dos Bretões, os Cavaleiros da Tábua Redonda, em busca de um objeto que é de grande poder, né? E essa cruzada, a jornada deles ali é fantástica. É uma comédia que ela funciona muito bem até hoje. Monty Python é atemporal, né? Sim, e é um humor assim bem ácido, aquele humor pra cutucar, e é muito bom, cara, muito bom, assistam. Boa referência, operador, boa. E eu vou deixar mais uma aqui pra vocês, não sei se vocês assistiram também, é o Sétimo Selo. Vocês já viram esse filme? Também não. Pô, vocês estão deixando referências, mas digam onde a gente pode encontrar esse filme. Se Cara, é no streaming, na minha se é no estante, DVD. na minha estante de DVDs. Na minha estante tem. Eu já falei isso lá no Sessão da Meia-Noite, que eu fico muito chateado de, me indica um filme, eu vou procurar, eu não acho streaming nenhum. Então, sempre que possível, eu tento pegar a mídia física. Mas o Sétimo Selo é um filme antigo, tá? Ele é de 59, é do Ingmar Bergman, e ele conta a história de um cavaleiro das Cruzadas, que depois de várias peregrinações e várias aventuras, ele volta pro país dele. E chega lá, o país está devastado pela peste negra. E a fé dele em Deus é totalmente abalada, vendo aquela desgraça toda acontecendo, todo mundo morrendo, quando ele se encontra com a morte. E a morte vem lá para buscar ele. E ele propõe para a morte que poupe ele
se ele ganhar da morte em uma partida de xadrez. Cara, esse filme é clássico absoluto. Então, quem não assistiu, vão lá, assistam. É um filme lento, tá? Principalmente o início dele ali é muito lento, mas é um filme muito interessante. E, novamente, é um filme para refletir, para assistir ali e refletir. Eu gostei muito desse filme. Vamos aproveitar a Páscoa, né? E assistir bastante desses filmes, então. Isso mesmo. Você tem alguma indicação aí pro pessoal, Roberto? Nenhuma, cara. Eu só lembro que tem o Cálice, eu só lembro mesmo do Indiana Jones, né? Esse daí é clássico, a gente até citou ele aqui. E também a Paixão de Cristo, tem o que a gente mencionou no nosso episódio, a cena ali de Maria e Madalena enxugando o chão com o sangue de Jesus. Senhor Fudjack, quer indicar alguma coisa, pessoal? Aproveitando que estamos em época de Páscoa e tudo, eu vou sugerir Os 10 Mandamentos, aquele filme antigão lá de 1956, se não me engano. É um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. Então pronto, indicações feitas, façam sua pipoca e peguem sua coca gelada. Vale muito a pena. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Hoje falamos de mais uma relíquia sagrada, o Santo Graal. Então, fiquem de olho que nós vamos falar das outras relíquias sagradas. O próximo episódio desse tema será sobre a Arca da Aliança. Então eu queria agradecer meus companheiros de bancada aqui hoje. Valeu demais a companhia de vocês, valeu esse papo, tamo junto, é sempre muito bom descobrir essas coisas aí que às vezes a gente conhece um assunto, mas não sabe os detalhes. E eu gosto muito desse tipo de assunto aqui. Eu vou jogar a bola para vocês, eu gostaria da opinião de vocês, se vocês acreditam ou não no Santo Graal, na existência dele, e deixem suas considerações finais. Vou começar por mim. Eu não acredito muito que o Santo Graal, como ele é citado nas histórias, nos contos, ele exista. Pode ter um objeto ali que foi usado durante a crucificação e ele é mantido até hoje, sim, mas não com os poderes místicos que são atribuídos a ele. É minha opinião. Senhor Roberto Munhoz, valeu demais sua presença aqui hoje novamente, meu amigo. Tamo junto. E me fale, você acredita no Santo Graal? Nos dê suas considerações finais. PH, diferente da Lança do Destino, né, que era um objeto que causou dor, né, a Cristo e tal, causou a morte dele também, né, eu acho que faria sentido alguém, depois de sua morte, ter guardado esse tipo de objeto, né, um objeto teria sido um dos últimos que ele teria tocado, né, teria feito a Eucaristia para os outros 12 apóstolos. Na minha visão, faria sentido alguém guardar. Mas eu também não acredito em poderes mágicos de um simples cálice, né? Seria algo mesmo só como, vamos dizer assim, um souvenir, né? Mas o mais interessante que eu vejo é que todas as teorias do Graal, né, sempre apontam para algo maior que o próprio objeto, né? É claro, né? Apontam para a fé e para a transformação espiritual das pessoas. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado por participar dessa série e até o próximo. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Operador Joab, sua opinião sobre o Santo Graal, meu amigo, e suas considerações finais. Cara, pra mim, assim, da mesma forma como acontece com a lança sagrada e outros tantos artefatos ditos religiosos, né, já que a igreja os considera dessa forma, essas histórias elas se mesclam muito com realidade e fantasia, e a própria igreja usou isso como um motivo, um combustível, né, para fazer com que os homens ao longo dos anos buscassem por esses e outros artefatos e de certa forma ela os manteve na linha por causa desses objetos assim que estão lá na frente como o ponto mais alto para que o ser humano pode chegar entre o mundano e o divino. Então, para mim, essa questão o Santo Graal também ele não seria, eu não encaro ele como uma realidade, apesar que mesmo que a gente tenha hoje vários exemplares guardados e que são exibidos mundo afora, é pouco provável, justamente porque a gente não tem nenhum elemento que comprove que as histórias ao redor deles sejam a realidade dos fatos. Então, para mim,
o verdadeiro cálice é justamente essa questão, até mesmo que você, o Roberto, disse, tem essa simbologia. Enquanto o símbolo, e ele traz algo de bom para as pessoas, eu vejo como vantajoso e grandioso, mas como um elemento verdadeiro, com poderes divinos, mágicos, eu não acredito nessa hipótese, não. E, no mais, valeu pelo convite, estamos aí sempre na busca por alguma resposta, pelo menos tentando, né? Já que todas as respostas a gente não tem mesmo, ao contrário de que algumas pessoas pensam, a gente está sempre correndo atrás e procurando por resposta. Valeu, muito obrigado. Valeu, meu amigo, eu que te agradeço, tamo junto. Senhor Ufudjek, sua opinião sobre o Santo Graal? Cara, eu não acredito que ele exista como peça física e, enfim... Isso já diz tudo, né? Não acredito nele. Em função do período, né? De tempo decorrido, acho que uma peça dessa já não estaria mais inteira, intacta, assim, facilmente manipulável, assim como as lendas dizem, né? Acho que ela já deixou de existir há muito tempo. Eu vou deixar para vocês lá no Instagram fotos dos cálices que Joab citou aqui. Então dê um pulinho lá no Instagram do Acredite Se Quiser que vocês vão ver as fotos dos cálices. Me falem, algum deles ali parece para vocês ser o verdadeiro Santo Graal? Deixem lá nos comentários, vamos discutir isso. E quem gostou desse assunto e quer discutir ele com a gente, o link do nosso site vai estar na descrição do episódio também. acreditesequizerpodcast.com.br. Entrem lá, dê uma moral pra gente. Além de vocês entrarem no nosso grupo e poder discutir com a gente, vocês vão encontrar todos os nossos episódios lá para downloads, sem propaganda, sem depender de internet, igual é o Spotify, e vários episódios inéditos também. E lá no nosso site também tem nossas lojas. A Skinwalker, que é a nossa loja de camisas, e está lá com vários modelos dessas temáticas que a gente gosta aqui, está sempre discutindo. E nossa loja de action figures, bustos, esculturas, que estão lá de vários temas também do podcast, alienígenas, personagens de filmes, de jogos. Dê uma conferida que vocês vão gostar. Lembrando também que nós estamos agora, todas as semanas teremos 2 episódios. Vocês já escutaram? Nós estamos aí com um projeto que é o Sessão da Meia-Noite, onde vamos trazer filmes clássicos, filmes antigos e filmes recentes, quando eles forem bons e valerem a pena, coisa rara nos dias de hoje. Traremos ali para vocês discutirem, então fiquem ligados que agora Acredite Se Quiser sai sempre às terças e quintas. Valeu, nos vemos na próxima semana com mais histórias interessantes e casos incríveis. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. E o que, Sr. Ufudjek? Acredite se quiser.